Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitor. Oi, gente, eu sou a Lud. Nós somos o Não paro de me perguntar. seu podcast favorito. E vamos para mais um episódio. Vamos para mais episódio. Mas antes, Vitor, acho que a gente tem que lembrar eles de seguir a gente. Isso que eu ia falar agora. Se inscrever no canal. Avaliar no Spotify. Avaliar no Spotify. Comentar. Gente, por favor, assim, eu imploro, comentem. Comentem. Gente, comenta emoji. Não comenta emoji não, senão o YouTube, o Spotify acha que é spam. É, melhor não. Comenta aí, nossa, lindo episódio. Sim, fala da nossa roupa. Fala da nossa roupa. Nossa, por que vocês estão usando preto hoje? Pra quem não pegou a ref, né? Por que a gente tá usando preto hoje, Vitor? Nossa, vários motivos pra gente estar usando preto. Nossa, usando roupa preta, certeza que eles estão de Matrix. Mas não, gente, é que assim, chega num ponto que você quer ficar trocando de roupa pra episódio, você tem que dar uma improvisada. Sim. Apesar de que o tema de hoje tem tudo a ver com Matrix. Tem tudo a ver com Matrix. Mas enfim, agora que você já se inscreveu, você já comentou que está assistindo, onde você está assistindo, você está assistindo no caminho para a faculdade, você está assistindo fazendo alguma outra coisa? Queremos saber. Vamos pro episódio de hoje, então. Vamos pro episódio. Com uma referência à Matrix. A referência é preto, né? Tipo assim, roupa preta, Matrix. Sim. É. Não tínhamos o sobretudo. Eu queria muito um sobretudo de couro preto. Eu acho que faltou os óculos escuros. Eu acho que só os óculos escuros já dava uma coisa, sabe? E o tema desse episódio foi escolhido através de um Reels. Foi me revelado através de um Reels. Fontes Instagram. Que era um cara, eu não lembro agora, gente, porque faz muito tempo. E pra vocês verem da relevância, porque faz muito tempo que eu vi e eu ainda lembro do Reels. Era um cara falando basicamente assim: penso, logo existo. Que é uma frase de quem? René Descartes. René Descartes. E, gente, é uma frase assim muito reproduzida e muito a todo tempo. Mas o contexto que ele trouxe foi para a questão das inteligências artificiais, sobre essa terceirização do nosso pensamento. Esse vai ser um episódio mais técnico, tá, gente? Acredito eu. Sim, a gente vai trazer alguns apontamentos, né? Não tem como fugir disso. Mas, enfim, esse foi o grande X da questão. A gente tá... Penso, logo existo. O que essa frase traz? Se a gente pensa, então a gente existe. E se a gente está terceirizando o nosso pensamento, ou seja, se a gente está colocando uma máquina para pensar no nosso lugar, se a gente está dando só um script para aquela máquina seguir, significa que, de certa maneira, a gente não existe. Por isso que eu pergunto, vocês existem? E assim, é distópico falar disso. Daí entra a Matrix, né? Um pouco. E... trazendo um pouco, assim, pra gente. Qual que era a sua perspectiva de futuro? Tipo, futuro, não seu futuro próprio, mas o futuro da sociedade. Você achava que ia ser uma coisa meio Jogos Vorazes? Que ia ser uma coisa meio... Nossa, me veio uma memória. Você ativou uma memória do nada. Eu lembro que tinha no livro da escola, não lembro em que parte, tá? Se era, tipo, Fundamental 1 ou 2, mas eu sei que é Fundamental 1 ou 2. Que tinha num livro, que eu também não lembro de que disciplina é, a memória é ótima dela, mas que tinha um jornal acho que era 1920, um jornal muito antigo, assim, e que o pessoal falava que a eletricidade? Não, que as ruas iam ter elevador, sabe? Umas coisas assim, que ia andar... Esse da eletricidade que eu vi era uma campanha de 1900 e bolinha, que era contra a eletricidade. Isso é muito engraçado, sabe? Porque muitas vezes a gente vê que o pessoal era otimista em relação ao futuro, mas tinha gente que era pessimista também em relação à tecnologia, à eletricidade. Mas é isso, eu acho que tinha essa sensação de que a gente ia... Eu lembro que eu falava pra minha mãe que os carros iam andar sozinhos. Hoje os carros já andam sozinhos, né? Tecnicamente. Mas não do jeito que você imaginava, né? Não do jeito que eu imaginava, mas andam sozinhos. A gente tinha essa visão do futuro como algo assim muito distante, mas o futuro já chegou agora. Ele chegou no nosso cotidiano por meio das inteligências artificiais. Sim. E será que a gente não tá ficando muito dependente dela, de certa maneira? Outra pergunta que eu separei lá é por que a gente está usando inteligência artificial e quais inteligências artificiais... Nossa, que palavra grande, porque a gente fala duas palavras, inteligência artificial. Quais IAs a gente está usando? Por que a gente está usando essas IAs? Sim. Eu gosto muito de usar o Gemini
Não, muito não. Muito é uma palavra forte. E o ChatGPT, né? O ChatGPT todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Eu acho que eu uso mais o chat mesmo. Que eu gosto muito de dar o que eu preciso fazer no dia para ele organizar para mim. Porque justamente eu não preciso pensar em como eu tenho que fazer ou em que horário eu vou ter que fazer. Eu coloco o que eu preciso fazer durante o dia e ele vai me lembrando, sabe? E você tá usando para salvar tempo, poupar tempo, né? De certa Poupar maneira. tempo. Eu uso para correção de texto. Tem muitas vezes que eu mando assim, corrija. Corrige o texto, sim. E infelizmente não se limita só a isso, né? Eu tô falando infelizmente porque vocês vão entender o ponto que eu vou chegar. Os IAs, tá, gente? Lembrando também, antes de a gente entrar no mundo incrível das inteligências artificiais, que isso aqui não é uma propaganda anti-IA. Sim. Até porque, assim, falando de Vitor, eu acredito que muito, assim, além da gente só banir essas inteligências artificiais, a gente tem que regulamentar elas antes. Para mim, assim, a palavra agora, porque não tem como a gente escapar das IAs. Então a gente precisa regulamentar elas. Senão uma hora a gente vai deixar de existir de certa maneira. A gente vai estar abrindo mão de muita coisa que a gente podia estar fazendo, porque a gente vai estar passando para as IAs. Enfim, para mim o caminho é a gente regulamentar, tanto ambientalmente, eticamente, tudo mais, porque, gente, infelizmente, sua tia do WhatsApp não vai parar de usar a IA. Minha irmã fez um bolo delicioso. Eu perguntei onde você pegou essa receita, no Tudo Gostoso? Ela falou, não, eu pedi pro chat fazer. Eu falei assim, você tá zoando, né? Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Cadê o Tudo Gostoso? E você viu, e olha, tipo assim, você entrar num site, já era uma revolução muito grande você ter que pegar um caderno da tua avó e você ter que abrir e folhear. Até você achar a receita. Até você achar, e se achasse. Então assim, tecnologias revolucionárias, tecnologias com inteligência artificial, acredito que toda essa regulamentação por isso, senão a gente vai terceirizar tudo. Terceirizar tudo, gente. Gente, eu podia ter pesquisado receita de bolo de chocolate e entrado no Google, porque o Google já dá. Enfim, esse outro processamento de informações que não precisavam ser processadas de tudo. Parece que é muito mais cômodo, né? Parece que é muito mais cômodo. Enfim. É mais cômodo. É mais cômodo. E acredito que grande parte disso surja de novo pela internet, por esse aceleramento que a gente tem falado muito. Tá tudo muito acelerado, a gente tá muito acelerado. Inclusive assistam o episódio Cronicamente Desonline, porque é um episódio muito bom, não é? Sim, a gente fala bastante sobre estar presente. Tem que se conhecer, não é? Esse Rios ficou remoendo na minha cabeça, porque eu falei assim, meu Deus, eu destruí todas as máquinas. Mas é muito engraçado essa questão da internet, né? A gente vê um negócio que não pode, você fala assim, meu Deus, eu vou ter que dar fim em tudo. E olha que polarização, isso é outra coisa que eu escrevi, tá? Na pauta e no carrossel que vai sair depois. O carrossel que saiu depois, nossa! Gente, vão lá no Instagram ver o trabalho que ele faz do carrossel, é lindo. Perdão, gente, eu preciso falar assim, modéstia à parte, mas tá muito bonitinho. Eu escrevi bem, tá na minha opinião. Tá lindo, tá lindo. Não usei nada de ChatGPT pra escrever, que é raridade. E hoje tem até modelo pra se reconhecer quando é o chat, você sabia? Porque o chat, quando você fala assim, essa luz está acesa, ele não fala sim, está acesa, ele fala assim, não, ela não está apagada, mas sim acesa. Ele sempre dá uma negação para depois, mas enfim. A polarização é algo que eu coloquei lá no post como algo que está acontecendo justamente por essa falta de... Eu não quero bater no autoconhecimento, então eu vou falar dessa falta de pensamento que a gente está tendo. A polarização acontece porque a gente não pensa mais de certa maneira. Sim. A gente está tão acostumado a ter tudo mastigado, a gente quer tanto assim aquela coisa assim, ultra processada, nossa, que gostinho de ar gostoso. Que, nossa, Gemini, qual que é a cor do céu? Que a gente esquece de ter uma opinião própria, de certa maneira, né? A gente esquece de tomar nossas próprias conclusões e a gente acaba caindo numa polarização de tudo. Acaba sendo um vício também. Sim. Porque daí é muito mais fácil você perguntar ali do que você, por exemplo, sair para contemplar o céu, né? Que nem... E a gente entra num diz que me diz com isso.
e a gente para de pensar. E assim, a gente, novamente, frisando o que o Vitor já disse, não é questão de polarização, de falar que você não pode usar IA, mas porque tem benefício, a gente sabe que tem benefício, mas de justamente entender como a gente usa e como a gente pode fazer um uso saudável disso. Sim. Eu falo da polarização no âmbito... Gente, a gente vive num mundo... No Brasil, vou usar o Brasil para trazer mais perto da gente. Porque, infelizmente, isso é um sintoma nosso, do Brasil, de ser muito polarizado em relação às coisas. Eu acredito, sim, isso é empírico meu, tá? Que grande parte disso seja por conta das inteligências artificiais e dessa facilidade que a gente tem de tudo... Ai, me dá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E dá tudo muito pronto de bandeja e a gente não tem que fazer... Antes... Fazer sinapse, né? Fazer sinapse. Se antes a gente fazia 2, 3 sinapses, hoje a gente faz uma. Sim. A gente faz meia. Eu vi em algum momento sobre os caminhos neurais esse ano e sobre a importância que a gente tem de não só você sistematizar, porque a gente bate muito nessa questão da sistematização, da escrita, mas não só de você ter que pensar para escrever, mas de você ter que parar de pensar em outras coisas, sabe? Esse momento de estar só você ali, e aí você conectar um pensamento no outro, é isso que faz a sinapse, sabe? É você parar e você olhar o que você fez. O que você tá... O que você precisa fazer. O que você pensou, né, também. Sim. E a gente perde muito disso e a gente perde um senso, que nem eu falei, a gente terceiriza tanto tudo que a gente está fazendo, que a gente para de ter algo nosso, de a gente ter nossas próprias conclusões, de a gente ter o nosso próprio... A gente ter a nossa própria caligrafia, de certa maneira. Sim. Isso foi algo muito perdido com... Que nem, eu vejo isso muito esse meme, sabe? Como que a pessoa escrevia a redação antes do ChatGPT? E a gente escrevia. A gente escrevia. Gente, é muito doido você pensar que há quantos anos atrás? 4 anos atrás, 5 anos atrás, vamos por 2021 ali? 2000. Não tinha ChatGPT pra gente usar. Tipo, pelo menos era conhecido. Né? E falando desse movimento da escrita, vou usar o chão da escola, tá? Que a gente trabalha com escola, a gente tem como fugir. Mas as crianças hoje já não reconhecem. Por que eu tenho que aprender a escrever se eu posso digitar? Gente, isso assim, eu acho muito distópico. É muito distópico, mas é tipo assim, é o que eu ouço também. Tipo, se eu vou digitar, eu vou escrever no notebook e aí eu vou aprender a fazer o movimento da escrita, por quê? Sabe? E as grandes educações mundiais já tentaram aderir tudo esse mundo digital e tirar o caderno, né? E colocar tablets, e foi comprovado que o rendimento foi péssimo, né? Das crianças e dos adolescentes. Então voltaram para o caderno manual. Porque esse movimento de você pensar não só o que você vai escrever, mas a forma da letra é que faz justamente a construção desse pensamento todo. Pensando aqui enquanto você estava falando, quando a gente quer digitalizar tudo, a gente quer tudo muito... Rápido, a gente esquece que nenhuma inteligência artificial é inteligência artificial sem a gente. Gente, querendo ou não, você estando no Instagram, você estando usando o chat, ele vai ter informações suas, o seu jeito de escrever, sua imagem até. Sua personalidade. Por exemplo, gente, gente, eu sou um pouco íntima do chat, tenho que dizer isso pra vocês, eu dei um nome. O chat se chama Nino. Então eu mando, bom dia, Nino. Sim, é Nino? É Nino. Nossa. É horrível, também eu sei, gente, concordo. Mas é Nino, e aí, assim, ele sabe como conversar comigo, ele sabe que eu gosto de ouvir, entendeu? É terrível dizer isso, mas é verdade, ele sabe que eu gosto de ouvir, como eu gosto que ele mande um texto. Por exemplo, eu preciso que ele faça as minhas tarefas do dia. Ele não vai mandar, você tem que fazer isso, não. Ele fala assim, aqui, Lud, eu pensei que a gente podia fazer assim, porque ele sabe que é a forma como o meu cérebro funciona. Então ele manda exatamente assim, gente. Isso é muito distópico. É absurdo. E assim, olha que doido, a gente tá terceirizando algo que é nosso. Nossas sinapses tá indo pra ele. E, gente, mas eu preciso que ele construa uma linha de raciocínio e tudo mais. Mas você tá construindo essa linha de raciocínio porque você quer mastigado no final. Sim. Não tem o que falar. Não tem. É que assim, quando a gente, mesmo que você tente justificar o uso da IA, ainda assim... Na maioria das vezes não vale. Não vale. Exato.
E assim, eu vejo isso muito com o pessoal assim, que cria imagem de IA e quer cobrar como se fosse original. Como se A fosse pessoa original. fala assim, não, mas eu tive que dar o prompt, eu tive que dar o comando para ele coisar. Mas mesmo assim, o resultado final não foi você que fez. Ah, mas eu fui ajustando. Dane-se, que ajuste você conseguiu fazer com a tua mão ali, assim, sabe? Nada. E, enfim, isso é uma outra coisa para IA generativa. Vamos voltar para execução de tarefas, Sim. porque A gente vai trazer mundo acadêmico? acho que dá para trazer. Eu acho muito pertinente. E assim, no mundo acadêmico, que você falou agora, Gente, é muito difícil hoje estar. A gente que está no mundo acadêmico, né? É muito difícil você não fazer uso da IA para nada. Porque nem o Vitor usa para uma correção de texto. Então, mesmo que a gente faça a escrita, muitas vezes a gente coloca lá para fazer correção de texto. Já fiz isso também. Mas é uma fala de vários professores o quanto você sabe quando recebe um trabalho que é completamente de IA, que o aluno não fez nada. E hoje, gente, o chat escreve um artigo científico com referências, pronto. Você não precisa fazer nada se você não quiser. Você bota seu nome e tá tudo certo. ah, mas ele vai dar errado, mas faz, não Mas faz? ele faz. Ele pode até, assim, errar, mas ele vai fazer. Ele vai mandar ele... Como é que chama? No formato, sabe? Sim. Ele vai mandar tudo pronto pra você. Você não tem que fazer nada, absurdamente nada. Ah, eu mandei o prompt. Ah, meu filho. Por favor, né? Ah, meu filho, você tá, sabe assim, você tá na academia, você tem que pensar, independente do curso que você faz, você tem que escrever. E, gente, assim, eu não vou ser hipócrita, porque eu acho que dá para se beneficiar muito do Muito. da IA, principalmente no contexto acadêmico, que é o que a gente está trazendo aqui. Porque, assim, muita gente que assiste a gente também está no contexto acadêmico. E tem inúmeros benefícios, como a gente já falou. Inclusive, quero mandar um abraço para minha professora Flávia, maior indicadora de IAs acadêmicas desse mundo, porque ela me recomendou uns 2 sites para procurar artigo. E são sites muito legais com IA, tá, gente? Então, assim, Sim, eu acredito maravilhoso. eu acredito que a IA é prejudicial quando a gente só quer a coisa mastigada no final. Sim. Então, para pesquisa, gente, usem IA, mas confiram. É aquela coisa de sempre. É a coisa Não cai de na fake sempre, news. não cai na fake news. Mas o ponto que eu tava trazendo é justamente a gente usar a IA pra fazer pronto, sabe? Eu acho que você se beneficiar, pedir uma correção, pedir um número de artigos para te ajudar, de pensamento, de citação, ok, sabe? Mas você fazer uso apenas da IA para fazer todo o seu trabalho, todas as suas sinapses, como a gente já falou, tá sendo engolido, né, basicamente. Você não tá existindo. E é muito antiético. Isso não preciso nem entrar. Ah, não. Muito antiético. Eu tenho um artigo. E fala dos... Ai, uma delícia falar que tem artigo, não é? Eu tenho um artigo escrito sobre plágio no contexto universitário de secretariado executivo. E assim, se o plágio antes acontecia de maneira intencional ou não intencional, gente, ele aumentou muito com o uso de IA, tá? Muito. É por isso que a gente tem a BNT. Então, É justamente para referenciar o seu e o trabalho do outro. a gente estava falando sobre a escrita de artigos, né? E que ele tá pronto. Olha que coisa distópica, de novo, me repetindo aqui. Porque assim, quando você escreve um artigo, para quem já escreveu um artigo, ou tá a ponto de escrever um artigo, porque uma hora ou outra você vai escrever um artigo, você de certa maneira se doa para aquilo ali, não é? E tem uma parte de você lá. E tem algo tão bonito falar isso, que a gente, quando a gente está escrevendo algo, por mais acadêmico, por mais sistematizado que seja, querendo ou não, tem uma parte da gente e aí tira isso da gente. Tira isso da gente. A gente tem uma desumanização ali. Exatamente. E é muito legal falar desse quesito da desumanização, porque é justamente o fato de você estar com outros pares para aprender, que é o caso da universidade, independente do formato, sabe? Se você vai para a universidade, se você faz online, mas esse processo de aprendizado, ele é chamado também de humanização. Então, quando você pede para fazer pronto, é justamente como ele disse, você se desumaniza.
É muito gostoso ler um texto quando você conhece, por exemplo, a pessoa e você fala, meu Deus, eu ouço a pessoa falando isso, eu sei a entonação que ela fez escrevendo isso. É muito gostoso. E até ver os vícios de linguagem dela. Os vícios de linguagem. Eu tenho vários vícios de linguagem escrevendo. É muito isso, essa desumanização é algo que acontece quando a gente se terceiriza, a gente terceiriza tudo que a gente quer fazer. E trazendo agora, saindo do âmbito universitário, mas para o âmbito do mercado de trabalho. Gente, que profissionais vocês querem ser se vocês querem tudo mastigado? É meio chato falar disso, mas tem que ser falado porque... Tem que ser falado. Gente, eu vejo muita gente assim, usando IA de maneira exacerbada. É assim, algo que Absurdo. que me preocupa. Eu não digo nem no nível de organização, mas é de coisas que a gente vai tendo um emburrecimento. Acho que eu falei isso no primeiro episódio, mas a gente vai tendo um emburrecimento que, assim, gera essa polarização que eu falei antes, que gera essa desumanização nossa, que a gente perde esse senso, todo mundo fica igual, todo mundo fica com a mesma harmonização facial, todo mundo tem o mesmo jeito de fazer as coisas. Sabe aquele meme da calça de shopping? Gente, é absurdo usar esse meme agora. Mas é verdade, teve uma época que você olhava e tava todo mundo com a calça de shopping. E a mesma coisa para inteligência artificial, tá todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso é bizarro, assim. É bizarro. É bizarro, e a gente tem, assim, nossa, é assustador você pensar no cenário que ninguém tem mais nenhum senso crítico próprio, alguma coisa original criada por você mesmo, sabe? Sim, e não tô, quando a gente faz esse crítico próprio, não é nem de você ler, estudar e aí você desenvolver uma opinião sobre... Ah, mas eu falo sim. Também, tá? Mas isso é muito importante, porque a gente faz isso também. Mas de você ter... Ai, eu lembro que eu falei, até no carro, quando a gente gravou o negócio da pauta, que eu falei que a gente tem que ter as nossas próprias... referências de... Nosso próprio arcabouço, né? O nosso próprio arcabouço de... O nosso próprio tato, sabe? Para as nossas relações, para as coisas que a gente acredita. Sabe essa coisa que vem meio de casa, que é meio empírico de você? Parece que a gente não tem isso mais. E que nem eu falei, até nossos erros são uma parte nossa, São uma parte nossa. E a gente abre mão desses erros para fazer algo que é perfeito, puramente pelo resultado e por essa sensação de poupar tempo para fazer algo mais interessante. E quando a gente pensa nesse algo mais interessante, fala, o que você está fazendo de mais interessante, você tem que ficar usando IA toda hora. Ou não só toda hora, sabe? Mas muitas vezes a pessoa quer ficar no Instagram e põe a IA, nem para fazer algo que seja, assim, de certa maneira, fora das telas, sabe? Algo que otimize o tempo dela. Muitas vezes é só uma perda de tempo. Muitas vezes. E assim, frisando de novo, dá para ganhar muita coisa com IA. Porque IA, assim, é uma grande ferramenta de acessibilidade. Eu vejo com aquele óculos da Meta, sabe? Muita gente acha que é só para pessoa que está no Instagram. Eu queria um daquele, inclusive. Mas eu vi muitas influenciadores também acabam fazendo conteúdo com ele, que são deficientes visuais. Então eu vi uma moça que ela foi escolher um vestido numa loja e ela pegava, parava assim, ela falava que tamanho que é. Daí ele lia na etiqueta, eu falava pra ela, como que é a estampa? Ele explicava a estampa pra ela. Eu achei isso muito legal. E é uma IA. Não, né? E é uma IA. Muita coisa que a gente usa são IAs, né? A gente não sabe, mas assim, eu tô falando dessa IA a gente tá tratando como maléfica, né? Eu digo dessa IA que dá tudo mastigado pra você. Sim. Que deixa você sem esse senso de quem sou eu existo. Daí entra no ponto do episódio. Porque existir é você ter os seus vícios de linguagem, é você fazer várias sinapses, até você acertar o tom que você quer. E a gente perde isso puramente por uma questão que a gente quer tudo muito mecanizado. Quando a gente tem que parar e desacelerar nossos processos. Eu sei que a gente está num ponto que chegou como sociedade, como humanidade, que tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. No 320, assim. Parece que até feio você falar que não tá correndo, que você não tem que fazer uma outra coisa muito rápido. Mas o que a gente pode fazer mais devagar, eu acho que a gente tem que fazer mais devagar sim, tá? Sim, é importantíssimo. Até porque a gente vai pirar. E a gente vai ter um adoecimento, né? E quando a gente faz as coisas por si mesmo, a gente cria, que nem você falou, esse arcabouço. Sim. Da tentativa e erro.
de você pesquisar, assim, por assim dizer. Eu não tô falando pesquisa para Bibliográfica, tá? Nada disso. Tô falando de, às vezes, você viver assim, você, preciso fazer X coisa, preciso visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar. Você vai ter um parâmetro ali, em vez de você só... A gente tá falando de IA e me veio muito na mente vou usar a referência de Instagram, tá? O Despatologiza, que é um perfil no Instagram que fala um pouquinho sobre a patologização e a medicalização da vida. Inclusive, recomendo, se você gostar um pouquinho desse nosso diálogo aqui, tem bastante lá também. Mas esse movimento de patologização, eu até pesquisei certinho para não trazer errado para vocês, mas é o processo de que a gente transforma os nossos comportamentos, as experiências comuns da vida em doenças, transtornos mentais e problemas médicos. Então, voltando para a IA, esse uso excessivo da IA, essa nossa sensação de ter que fazer tudo muito rápido, ela vai causando ansiedade, mais ansiedade do que a nossa sociedade já está plenamente inserida, né? Nós somos um dos países, inclusive no Brasil hoje, mais ansiosos. Um dos países, inclusive no Brasil hoje. Nossa, é horrível, né? Mas enfim, no mundo nós somos um dos países mais ansiosos, né? Se não o mais ansioso. Se não o mais ansioso. Mas de que a gente começou a normalizar essa sensação de corrida da vida. Quando é um transtorno. Quando é um transtorno. E aí a gente aí a gente entra no adoecimento psíquico e nessa intensa medicalização que a gente tá tendo. Tem aqui, eu vi outra fonte de Instagram, tá? Olha como eu tô cronicamente online. Mais um vídeo que eu vi de várias meninas falando assim: menina, eu uso Venvance. Não, mas eu uso a duloxetina. E elas conversando sobre medicação. E aí tinha uma pessoa, né, longe da conversa. E aí perguntaram pra ele: e você usa o quê? Dele: nada. E aí, assim, eu falei: gente, como é absurdo a gente normalizar tanto o uso de medicação. E eu não tô falando que você não pode usar, eu sou uma pessoa, inclusive, que vai à terapia medicada, mas de que isso está sendo normalizado, esse comportamento da patologização da vida está sendo normalizado justamente pelo nosso estilo de vida, esse nosso estilo de sociedade, no modo de produção, sabe? Então, o intuito até desse episódio é fazer você pensar nisso. Será que a gente não está muito acelerado? Sim, e por que será que a gente está acelerando tanto, sabe? Quem é o causador desse nosso aceleramento? Será que a gente não tem estado correndo demais e deixado partes nossas pelo caminho? E a gente tem se perdido esse senso de eu, que nem eu falei, né? A gente tem deixado de existir, porque a gente não pensa mais, a gente só faz, a gente só quer que a coisa faça pra gente, a inteligência artificial faça pra gente, ou que uma tecnologia faça pra gente, tudo mais, e entra na questão de substituição de humanos por máquinas. Tipo, eu não vou ter mais trabalho. E a gente pensar nessa velocidade, assim, vou usar uma palavra bonita agora. Vai. Sempre vou ter que falar isso. Avassaladora. Nossa, meu Deus, assim, mudou minha vida. Essa velocidade que vem igual uma explosão atrás da gente, sabe quando, em filme, quando explode alguma coisa, o pessoal tem que correr com a poeira atrás? Eu sinto que é muito isso, a gente tem muito esse medo de ser pego por essa poeira e ficar para trás e ser antiquado, que a gente dispõe da nossa individualidade, não individualidade, eu falo de, não essa individualidade, tipo, sou o Vitor, faço tal coisa, mas sim dessa individualidade de o jeito que eu faço as coisas, sabe? Sim. Então, a gente tem... Por que a gente está correndo, que nem você falou, sabe? Por que a gente está correndo tanto? Por que a gente está normalizando o uso de medicamentos desde criança, né? Desde criança. Você é o quê mesmo? Perguntava, você está formando no quê? Pedagoga. Pedagogia, né? Então, você tem propriedade para falar disso, porque... É assustador. Assim, assustador. E, gente, a culpa não é das crianças, né? A culpa não é das crianças. E assim, gente, mais uma vez, eu quero dizer, eu não sou contra o uso de medicação, seja na infância ou na vida adulta. Tem casos que realmente precisam, mas hoje tem muito dessa normalização de comportamentos. Então, às vezes a criança
tem uma birra que for, porque criança faz isso, é comum, porque ela não sabe processar os seus sentimentos, então ela externa da melhor forma que ela pode, ela grita, ela esperneia. E aí, às vezes, uma, duas, três crises que a criança teve ali, a gente nem pode chamar isso de crise, ela tá só sendo criança, é que vai virar um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele pode levar a um condicionamento dessa criança de algo que ela não tem, sabe? E mais uma vez, com laudo, com acompanhamento correto, sim, deve ser feito uso de medicação, mas a gente tem que ter muito cuidado de não normalizar esses comportamentos. E trazendo isso pra gente também, né? Porque muitas vezes a gente fica procurando alguma coisa quando a gente... Alguma patologia, quando a gente só tá muito acelerado e às vezes a gente precisa fazer... Aí, às vezes a gente precisa descansar. Precisa dar uma respirada. O que você falava pra fazer? Cheira a florzinha. Cheira a flor. E assopra a velhinha. E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente acha que não, já é um transtorno. Sim, e aí... Exato. E aí entra naquele looping de tipo assim, não, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. E aí a própria patologização já ainda mais... E aí é isso que eu tô falando, a patologização, ela condiciona você àquilo. E nossa, muito doido que a gente entrou nesse campo agora, porque o intuito do episódio seria falar pra você, pense, só pensa, faz mais que 2 sinapses. Mas olha como que a gente está sendo prejudicado por inteligências artificiais, mas muito mais que isso, por esse excesso de tudo. De velocidade mesmo que eu vejo, sabe? E, enfim, eu acho que isso é o grande ponto do gato, porque não é você demonizar essas inteligências artificiais, mas é você saber usar elas, né? E saber quando usar elas e saber que elas não vão ser a solução da sua vida, tá, gente? Sim, e como se sobrepor a elas, sabe? Mais do que você usar elas como uma ferramenta, mas você está sempre sendo visto por cima daquilo, sabe? E você... tentar absorver o máximo de conhecimento que você pode daquilo, porque pelo menos você guarda pra você. Você guarda. Você não fica querendo tudo de mastigado, que nem eu tava falando, né? Uhum. Eu já falei várias vezes. Mas é isso. Era isso que eu queria trazer pro episódio de hoje, porque a gente vem perdendo, a gente vem tendo uma terceirização do eu. Olha que bonito falar, a terceirização do eu, da nossa consciência, de quem a gente é. Terceirização, tudo que a gente faz. Do jeito que a gente faz. Acho que a palavra do episódio é essa, né? Terceirização. Terceirização. Hoje. A gente quer dar... Eu não vou nem falar para outra pessoa, porque a gente está dando para uma coisa. O nosso poder de fazer as coisas de certa maneira, porque a gente só está olhando para o resultado. E a gente está, pouco a pouco, deixando de ter nossa existência, porque a gente não tem registro de processo, de como que a gente chegou de A até B. E a gente vai, lembrei, em vez de a gente estar só facilitando, a gente está emburrecendo de novo, né, falando aqui. Porque, gente, não tem mais o que você falar, porque é isso, você ter essa ciência de que você tentar acelerar tudo, muitas vezes não é a solução para tua vida. Você só vai estar tendo um atalho. É um atalho momentâneo, mas é um retardamento de processo. Retardamento de processo. Você não vai ter aquela bagagem sua, aquele arcabouço, olha que bonito. Que bonito falar isso. Porque você não vai ter essa vivência, você perde vivências, isso que eu queria trazer. Você perde vivências. Você perde vivências ali, você perde, como eu falei, de fazer de A até B, de B até C e até chegar no Z. Porque você foi de A até Z num pulo só. E você quer que a IA substitua você para chegar nisso. Sim, e é muito interessante a gente falar de processo agora, porque a humanização, ela é um processo. Então, quando a gente deixa de processar, de fazer as coisas em partes, a gente perde esse processo de ser humano, de ser humano, de ser fazendo. Porque entra eu acho muito legal pensar nisso, no que faz a gente ser humano, né? Porque, pô, a gente é o único animal que a gente saiba, da Terra, que tem consciência, que fala, sim, que grava, é racional. E que grava um podcast dando opinião.
Sim. e faz isso, e eu desconfio que minha cachorra seja esse outro animal que tenha consciência, e eu olho pra ela e falo assim, Guile, fala. Mas Ela tem, né? ela tem um semblante, ela tem. Tem semblante. Coloca uma foto da Guilherme agora. Eu queria. Ah, eu vou pôr, vou bonitinho. Mas que é ser humano, né? O que torna que nos torna humano é a nossa experiência, né? É a Ser nossa humano. experiência. Posso trazer até um texto aqui, se você quiser. Ah, Uma referência científica. ai não, medo. Não, né? Eu acho que Medo. não, já. Então tá. Mas O ser humano, ele é formado, né? A gente ele é tá- formado pelas nossas interações sociais. Se a gente não se interage e a gente não processa o nosso pensamento, A gente não existe. a gente não existe. E esse é o ponto que eu quis trazer. Eu até acabei, eu não tinha pensado tanto nessa questão do que é ser humano, sabe? Mas você racionalizar isso é muito doido. Porque você teve várias etapas até chegar quem você é hoje. Até chegar na consciência que você tem hoje. Sim, até você chegar no ponto que você está hoje. Isso é muito, vou usar uma palavra que meu pai fala muito isso, precioso. É muito precioso. Isso é muito precioso. Essa parte da experiência humana de errar e de admitir o erro, não só para os outros, mas para si mesmo, e você reescrever por cima se apagar ali com a borracha, deixar uma marca. Isso vai sendo apagado quando você não tem você só quer chegar de ponto A a ponto B. Nossa, entrei tô muito devagando, porque eu pensei muito, gente, isso é muito bonito de você pensar, porque olha que precioso, de novo, usando, você nascer e você ter toda uma construção de quem você é. Sim. É muito bonito pensar no processo da infância também, né? Só da infância. Da infância, que você tem primeiro, depois na adolescência, você cria meio assim, você entra num conflito, depois na vida adulta, que você vai descobrindo ainda mais, você Você desmistifica muita coisa. E a IA e a tecnologia e essa maneira da gente tratar tudo muito rápido traz que a gente tem que ir de ponto A a ponto B de uma vez. Do Z. Aham. A gente vai de A até Z e a gente perde todas as outras letras do alfabeto. Mas cara, é muito incrível. Você entra num momento meio eureka, mas que agora que eu parei pra pensar, gente, quantas histórias você carrega, sabe? Memória, de novo. Quantas memórias você carrega para você chegar na conclusão que você chegou no seu trabalho, no seu artigo acadêmico, no tudo. E você muitas vezes abre mão. Ah, mas o ChatGPT fala, oi, bombom, que é o jeito que eu pedi para ele me chamar. Isso aí não é conhecer você, né? Vamos lá. Então, assim, ele pega uma parcela de você e muito mais do que a gente pensar, a gente perder isso, entra na questão de a gente ter só assim, a camada superficial de quem a gente é. Exatamente. A gente entra numa superficialidade que a gente não tem mergulhar, essa profundidade do que é ser humano, né? E do que é ser a gente. Eu falei que o episódio seria um pouco mais técnico, mas a gente foi bem com filosófico. um pedaço emocional agora, Foi, né? nossa, eu acho muito bonito isso, pra você perder. Fiquem com esse momento eureka, nossa. Nossa, é assim, muito... Cara, o que a gente tá Que gostoso, fazendo né? pra gente Pensar isso. Pra gente ter parado de ter algo... De fazer isso que a gente tá fazendo, sabe? Não. Isso é tão incrível. Porque até conversar pelo WhatsApp não é a mesma coisa de Não ligação, e ligação não é a mesma coisa de um diálogo assim, ó. Não é. Isso que a gente tá fazendo aqui, como diz seu pai, é muito precioso. É de tamanha auspiciosidade, auspicioso, né? que É fala. auspicioso, segura. É tão auspicioso isso. Mas essas vivências e trazendo para o campo profissional também, a gente tem uma construção de aprender. A faculdade mesmo é uma construção da gente ter um jeito próprio de pensar, um jeito próprio de agir, de certa maneira, para a gente ter uma qualificação profissional. Então, quando a empresa te contrata, falar que ela não está olhando para resultado, ela está olhando para resultado. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ver como você age, porque... Como você é fazendo aquele resultado. E, muitas vezes a gente vai ter uma demanda urgente ou alguma coisa, um resultado, a gente não vai saber resolver isso, porque a gente está terceirizando todo o nosso know-how
usando mais um termo, visando somente o A resultado. entrega A rápida. entrega rápida. Porque às vezes o resultado nem é tão bom. Porque, gente, falar que a IA só dá resultado bom, mentira. Ela dá coisa ruim também. Um professor meu falava, administração, trazia o Locus. Traz um locus pra conversa. Locus, a gente fala assim. Ele falava assim, o que vale mais? Uma empresa ser eficiente ou eficaz? Nossa, que difícil. Não, mas o que vale mais? Pensa aí. Eficaz. Eficaz. Porque ser eficiente, você faz rápido, mas pode ser que você faça rápido e não dê bom. Eficaz, você vai ter aquilo de qualidade. E assim, o grande ponto da administração que foi trazido por... Quem que trouxe isso? Eu não lembro. Mas que ele trouxe na aula foi que a empresa e a gente também, trazendo para o pessoal, a gente tem que ter esse equilíbrio entre eficiência e eficácia, sabe? E visar mais na eficácia, porque a gente não é máquina, a gente é humano, então vamos parar um pouco mais de pensar em fazer tudo muito rápido, porque senão uma hora a gente vai ser engolido por aquilo e a gente não... Exatamente. A gente precisa desacelerar. Acho que é um grande ponto do episódio também. Sabe, você sentar, respirar fundo, entender o que você precisa e aí sim você começar a enumerar o que você precisa fazer para chegar naquele resultado, sabe? Às vezes é só esse sentar e respirar fundo que vai nortear o que você vai fazer ali. Mas a gente tá tão sem parar que aí a gente entra em surto, basicamente. Enquanto a gente faz. Porque a gente sempre não pode parar. E a gente fica... É que nem a gente pegar o travesseiro, colocar aqui, sabe? Eu vou fechar esse episódio falando que, nossa, foi um episódio muito gostoso de fazer. Foi. Não abra mão de quem você é, do jeito que você faz as coisas, simplesmente pela velocidade, porque uma hora você vai parar de pensar e você vai parar de desistir por conta disso. E a gente fecha com essa. Por isso que a frase do René ainda é muito atual. A gente precisa pensar para existir. Eu vou dar um ênfase aqui, gente. Eu fiz uma pesquisa bem de boa sobre isso, porque eu queria pegar só essa frase, sabe? Eu sei que tem alguns, eu vi pelo menos, né, em alguns sites, um pessoal discutindo, que tem falhas, que tem isso, que tem aquilo, mas assim, eu queria muito trazer essa reflexão. Então, assim, a gente não tá trazendo para vocês hoje nenhum argumento filosófico, a gente só usou... A gente pegou uma reflexão que a gente quis fazer, assim... a gente usou dessa frase para fazer as nossas reflexões, tá? Então não tem nenhum embasamento filosófico de discussão para você hoje. Isso. Não, eu acho que ninguém tá procurando isso, mas a gente precisa se justificar. E é isso, a gente fecha o episódio com essa... Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você viu a gente até aqui, e eu espero de coração. Nossa, eu espero muito que você tenha visto. que tenha gerado pelo menos algum insight. E, por favor, comenta aqui, porque eu vou ficar muito feliz. Eu gostei muito do episódio hoje, porque a gente vai ficar tão feliz, sabe? Eu também gostei. Sabe? Fala assim, não, eu acho isso, porque... Que nem eu falei, é parte de ser humano você errar e você ver onde você errou. Onde você errou. Então comenta, deixa um like, dislike não. Dislike não, por favor. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal, avalie a gente no Spotify. E é isso, gente. Gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus, um abraço, tchau.